Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da Divina Misericórdia, recebeu muitas revelações de Jesus Cristo sobre o destino eterno das almas. Entre essas revelações, uma das mais impactantes foi a visão do inferno e o momento em que uma alma é condenada. No Diário da Divina Misericórdia, ela escreve: "Hoje fui levada pelo anjo ao abismo do inferno. É um lugar de grandes tormentos. Como é terrível." Diário número 741. Ela descreve que assim que chegou ao local, viu inúmeras almas sendo lançadas na condenação eterna. Algumas delas estavam ali porque recusaram a misericórdia de Deus no último instante de suas vidas. Santa Faustina revela que antes da alma partir desse mundo, Deus concede a cada pessoa uma última chance de arrependimento. Jesus lhe disse: "Eu persigo o pecador com minha misericórdia até o último instante, mas se ele rejeitar a minha graça, será julgado pela minha justiça." Diário número 1728. Ou seja, no momento da morte, mesmo a alma mais pecadora recebe uma oportunidade final para se arrepender. No entanto, muitas delas, por orgulho, ódio ou indiferença, escolhem rejeitar Deus até o fim. Mas afinal de contas, como é essa última chance? Os relatos de santos e exorcistas nos confirmam que no momento derradeiro, Deus se manifesta à alma de maneira inegável. Ele permite que ela veja sua própria vida com clareza, compreenda o mal que cometeu e reconheça a verdade. Mas a alma ainda tem um livre-arbítrio para aceitar ou não essa graça. E aqui está o ponto assustador. Muitas almas preferem o inferno a reconhecer seus pecados. São João Crisóstomo já alertava: o orgulho endurece o coração a ponto de rejeitar até mesmo a salvação oferecida pelo próprio Deus. Santa Faustina viu exatamente isso. Almas que, mesmo diante da misericórdia divina, gritavam não para Deus, e assim precipitavam-se no abismo eterno. Em sua visão, Santa Faustina relata que as almas condenadas caíam no inferno de maneira aterrorizante. Ela disse: "Vi muitas almas caindo no abismo do inferno como flocos de neve, e percebi que ali estavam pessoas que um dia haviam recebido grandes graças de Deus, mas as desprezaram." Está escrito no Diário, capítulo 1538. Isso significa que não são apenas grandes pecadores que se condenam, mas também aqueles que um dia foram chamados à santidade e a rejeitaram. São Leonardo de Porto Maurício dizia: "A maior parte das almas que se condenam são aquelas que tinham todas as chances de se salvar, mas nunca quiseram corresponder à graça de Deus." Em sua visão, Faustina percebeu algo aterrador. As almas não eram jogadas no inferno por Deus, mas elas mesmas se lançavam para longe dele. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1033, a condenação eterna consiste na separação eterna de Deus, livremente escolhida pelo pecador. E por que essas almas rejeitaram a misericórdia? Santa Faustina percebeu que haviam 3 razões principais para a rejeição final. A primeira delas é o orgulho. Muitas almas não queriam se humilhar e reconhecer seus pecados, mesmo diante da verdade, preferiram sustentar sua rebeldia. O segundo motivo é o apego ao pecado. Algumas estavam tão envolvidas em seus pecados que não conseguiam abandoná-los nem no último instante. E o terceiro motivo principal é o ódio e a revolta. Algumas tinham um ódio tão grande de Deus e de si mesmas que preferiram um tormento eterno a pedir perdão. Isso confirma o que São Tomás de Aquino ensinava: o maior castigo do inferno é que a alma vê que se condenou por sua própria culpa. Se tantas almas se condenam por escolha própria, qual é a nossa situação hoje? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou estamos brincando com o perigo da condenação? Estamos preparados para reconhecer nossos pecados e nos arrepender? Santa Faustina disse que essa visão mudou completamente sua vida espiritual. Ela percebeu que não basta apenas acreditar em Deus, é preciso viver conforme sua vontade. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." E agora é importante que você reflita: se a morte chegasse hoje, você estaria preparado para aceitar a misericórdia de Deus ou seria uma dessas almas que escolhe se afastar dele? Após testemunhar o momento da condenação de muitas almas, Santa Faustina foi conduzida pelo anjo ao interior do inferno.
O que ela viu lá foi tão assustador que mudou para sempre sua forma de encarar a vida espiritual. No Diário da Divina Misericórdia, ela escreve no diário capítulo 741: Hoje fui levada pelo anjo ao abismo do inferno. É um lugar de grande sofrimento. Que terrível é! Ela descreve 7 tipos de tormento que as almas condenadas sofrem, cada um mais aterrorizante que o outro. Vamos analisá-los à luz da Bíblia, do Catecismo e dos relatos dos santos. O primeiro e maior tormento do inferno, segundo Santa Faustina, é a separação eterna de Deus. O maior tormento é a perda de Deus. A alma vê claramente que jamais verá o Senhor e entende que isso é irreversível. Diário número 741. O Catecismo confirma essa verdade. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, única fonte de vida e felicidade. Catecismo da Igreja Católica, número 1035. Os santos explicam que isso causa um desespero inimaginável. Santo Afonso de Ligório diz que se uma alma tivesse qualquer esperança de ver Deus um dia, mesmo que em 1 bilhão de anos, isso já seria um alívio, mas no inferno não há esperança. A Bíblia descreve essa realidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Santa Faustina viu que as almas condenadas se lembram de todas as chances que tiveram para se arrepender, mas que rejeitaram por orgulho ou indiferença. A alma vê todos os momentos em que Deus a chamou à conversão, todas as graças que rejeitou, e esse remorso a consome por toda a eternidade. Diário número 741. No Evangelho, Jesus mostra o tormento de um homem condenado, que clama desesperado: Pai Abraão, tem piedade de mim. Lucas capítulo 16, versículo 24. Mas já era tarde demais, a condenação é eterna. Santa Faustina escreve: o segundo tormento é o fogo que penetra a alma, sem destruí-la. Esse é um sofrimento terrível, preparado exclusivamente por Deus para punir os condenados. Diário número 741. Isso confirma o que Jesus disse sobre o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 48. São Tomás de Aquino explica que esse fogo não é igual ao fogo terreno. Ele é mais terrível, pois não apenas queima o corpo, mas também a alma. São João Bosco teve um sonho profético onde viu o inferno e relatou: as chamas não eram como os da terra, eram muito mais ardentes, e os condenados gritavam em desespero. Santa Teresa de Ávila também teve uma visão e descreveu: as paredes estavam cobertas de fogo, tudo ali queimava e ardia em desespero. Santa Faustina viu que o inferno é um lugar de trevas. O inferno é cheio de trevas horríveis. Apesar do fogo que queima incessantemente, não há luz. Diário número 741. Isso confirma as palavras de Jesus: lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Santa Faustina descreve um detalhe aterrador sobre o inferno. Os condenados não estão sozinhos, pelo contrário, são atormentados constantemente pelos demônios. O terceiro tormento é a contínua companhia de Satanás. Diário 741. Isso significa que as almas no inferno vivem rodeadas por demônios, que as tormentam com ódio, zombaria e crueldade. Os exorcistas relatam que os demônios desprezam as almas humanas, mesmo aquelas que os serviram em vida. No inferno, eles torturam essas almas sem piedade. A Bíblia confirma essa realidade. O diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Santo Afonso de Ligório ensina que os condenados são humilhados pelos próprios demônios que antes os enganaram. Eles dizem: agora sofre, alma miserável. Você nos seguiu, recusou a Deus e agora é nossa prisioneira para sempre. Santa Faustina diz que os demônios zombam cruelmente das almas condenadas, lembrando-as das oportunidades que tiveram para se arrepender. Os condenados sentem um ódio terrível por Deus, mas também por si mesmos e pelos outros. A dor de saber que caíram por sua própria culpa as atormenta sem fim. Diário número 741. Isso confirma a parábola de Jesus sobre o homem rico e Lázaro. O homem condenado percebe sua situação tarde demais e clama: Pai Abraão, tende piedade de mim. Lucas capítulo 16, versículo 24. Mas não há mais misericórdia para quem escolheu rejeitá-la.
Diversos santos tiveram visões semelhantes às de Santa Faustina. São João Bosco viu jovens caindo no inferno e sendo atormentados pelos demônios. Ele escreveu que as almas gritavam de horror enquanto eram levadas pelos espíritos malignos. Tudo isso é muito bem explicado no nosso vídeo aqui do canal. Santa Teresa de Ávila disse que os demônios no inferno têm formas monstruosas e aterrorizantes. Ela viu uma alma sendo carregada por criaturas horrendas que a feriam com garras afiadas. A Bíblia reforça essa realidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Estou repetindo esse versículo para que nós entendamos que o inferno foi criado para os demônios, mas aqueles que rejeitam a Deus acabam caindo nesse mesmo destino. A presença dos demônios no inferno nos mostra a gravidade de nos afastarmos de Deus. Quem vive no pecado sem arrependimento está caminhando direto para a armadilha de Satanás. O inimigo quer que as pessoas pensem que ele não existe, para que sejam condenadas sem perceber. São Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A única maneira de escapar dessa realidade aterradora é buscar a Deus, viver a fé verdadeira e não ter brechas para o maligno. Santa Faustina revelou que um dos tormentos mais insuportáveis do inferno é a certeza de que nunca haverá o alívio, mudança ou fim para o sofrimento. O quarto tormento é o desespero contínuo, um ódio terrível e a maldição de Deus, acompanhada de blasfêmias e lamentações. Diário número 741. Esse desespero se deve ao fato de que não há mais possibilidade de conversão, perdão ou qualquer esperança de libertação. Muitos santos e exorcistas relatam que a alma, ao cair no inferno, experimenta um momento de horror absoluto, quando percebe que sua situação é irreversível. O livro de Eclesiástico descreve essa angústia. A esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento. Eclesiástico, capítulo 5, versículo 15. São João Bosco, em seu famoso sonho sobre o inferno, viu almas que gritavam e se debatiam ao perceber que estavam presas para sempre. Elas tentavam sair, mas eram puxadas de volta pelas chamas e pelos demônios. A Bíblia nos alerta sobre isso. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas capítulo 13, versículo 28. O ranger de dentes é um sinal de raiva, desespero e arrependimento tardio, pois as almas entendem que rejeitaram a única coisa que poderia salvá-las, a graça de Deus. E o pior, no inferno não há dia nem noite, não há fim para o sofrimento. Um grande engano do inimigo é fazer as pessoas pensarem que após um tempo de punição, as almas poderiam sair de lá. Isso é uma mentira. A Bíblia é clara. E irão estes para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. São João Crisóstomo explica que a palavra eterna significa sem fim, o que torna o sofrimento ainda mais terrível. Se uma alma estivesse em esperança de sair em 1000 anos, já teria um alívio, mas não há qualquer prazo de encerramento. O Apocalipse reforça essa verdade. Serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Santa Faustina testemunhou que no inferno as almas não sentem arrependimento verdadeiro. Pelo contrário, elas odeiam e blasfemam contra Deus, rejeitando ainda mais sua misericórdia. Os condenados amaldiçoam Deus e se odeiam mutuamente. Diário número 741. Isso confirma o que a Bíblia diz sobre os ímpios no fim dos tempos. Blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e chagas, mas não se arrependeram de suas obras. Apocalipse, capítulo 16, versículo 11. Ou seja, no inferno não há amor, não há compaixão, não há amizade. Cada um sofre sozinho, atormentado pelo próprio orgulho e rejeição de Deus. O desespero e a ausência de esperança são a maior estratégia do demônio para prender as almas no pecado. Quantas vezes as pessoas pensam: já pequei tanto, Deus não vai me perdoar. Eu não consigo mudar, já estou condenado. Esses pensamentos vêm do maligno, pois Jesus ensinou que enquanto estivermos vivos, sempre há esperança de salvação. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Por isso precisamos buscar a confissão, a Eucaristia e a oração constante,
para que a morte não nos encontre afastados de Deus. A última chance está em nossas próprias mãos. As revelações de Santa Faustina sobre o inferno não são apenas um aviso, mas um chamado urgente à conversão. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu tempo para escolher entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação eterna. Hoje vos proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 19. O inferno não é um castigo imposto por Deus, mas sim a consequência da rejeição do seu amor. E a pior dor das almas condenadas não são os tormentos físicos, mas a certeza de que perderam para sempre a chance de estar com Deus. E se hoje fosse seu último dia? Se você morresse hoje, para onde iria sua alma? A boa notícia é que ainda há tempo para se arrepender. Jesus nos oferece a salvação, basta aceitá-la com um coração sincero. O Senhor não retarda sua promessa, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então não espere para depois, confesse seus pecados, volte à Eucaristia, reze diariamente e viva os mandamentos. O inferno é real, mas a misericórdia de Deus também é. Escolha a vida eterna hoje, enquanto ainda há tempo. O nosso aprendizado de hoje é muito importante, e é também muito importante que tenhamos conhecimento sobre as visões dos santos, dos exorcistas e, é claro, do catecismo e da Bíblia. Esse foi nosso aprendizado de hoje. Amanhã nós nos vemos novamente às 8 horas da manhã. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma dessas nossas discussões e entendimentos sobre a Palavra de Deus. Te vejo amanhã e que Deus te abençoe.